A paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco. Deus abençoe. Estamos ao vivo aqui na Mais de Deus Church. Queremos cumprimentar a todos. Que Deus abençoe a sua vida, você que entrou agora. Deus abençoe aquele que está ainda por vir para ouvir essa live, o Guilherme, Benevides, Valnítolo. Deus abençoe meus irmãos, meus amados. Evangelista Valnítolo, Deivinho, a Carol. Carol entrou, a Carol acho que é tua esposa, né? Carol Dias. Deus abençoe, nós vamos falar sobre o reino de Deus e algo muito interessante essa noite, para que a glória do Senhor venha estar conosco, com os nossos ouvintes, com a Mais de Deus, com todo o povo de Deus, pastores amigos. E o Francisco é teu amigo, é Késia, Deus abençoe, pastor Felipe. Grande abraço a todos, irmãos. Estamos felizes de estar aqui essa noite para falar mais um pouco do reino de Deus. Estamos aqui com o Ítalo Alves. Graça e paz a todos. Vamos hoje falar do reino de Deus. Assunto complexo, né, pastor? Porém, muito abrangente. Ensinamentos. Muito abrangente, né, Ítalo? É. Tem muita coisa para falar do reino, então nós vamos tentar falar alguma coisa, né, que não dá para falar. Muita coisa, tanta coisa linda no reino de Deus. Mas vamos fazer uma oração, né, Ítalo? Vamos fazer uma oração para abrir, Senhor nosso Deus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada vida, né, Senhor, que entrar nesta live, Senhor, de uma forma extraordinária. Abençoa, papai, cada familiar. Abençoa, Senhor, aquele pedido de oração, Pai, aquele projeto. Abençoa essa semana que está, Senhor, iniciando. Pai, nós temos sonhos e projetos que fazem parte, Senhor, de todo o teu reino. Então, Espírito Santo nos inspira a falar somente aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar com o teu povo. Tudo para a glória e honra do teu nome. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos começar por onde, Ítalo? O que é que você trouxe para nós hoje aí? Rapaz, pastor, eu acho que para falar desse tema, o mais importante, né, seria a gente começar tentando definir Aleluia. O que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Aleluia. Né? Então, assim, o reino de Deus, quando a gente fala reino de Deus, pastor, automaticamente, né, na cabeça de muitas pessoas, pensa-se logo no céu, né, pós-morte, né, algo vindouro, que ainda está por vir, né. Porém, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que esse reino, ele já está entre a gente, né. Jesus, ele vai falar... Ele é presente e futuro. Né? Ele é presente e futuro. Também tem essa análise também. E esse reino, Jesus, ele disse, né, em uma das suas conversas, que esse reino, ele não veio de forma visível, e sim de forma invisível. E ele já está entre a gente. Então, assim, para a gente começar, né, para a gente entender, para a gente tratar desse tema... Tentar entender um pouco, né? Tentar entender. Assim, gente, é um assunto muito complexo, né? Só no Novo Testamento são mais de 140 referências aí ao reino de Deus, ao reino dos céus, pastor. E às vezes é difícil de compreender por quê? Porque às vezes Jesus está falando que o reino está por vir. E às vezes ele está falando que o reino já está no nosso meio. Já está. Também tem essa, né? Então, como é que funciona isso, né? E tirando um pouco do que fora o que eu estudei, uma interpretação minha, né? Como é que a gente pode compreender isso de forma mais simplificada? Se a gente olhar para a própria divindade de Deus, pastor, a gente vai ver que Deus, ele é eterno. Então, ele está no presente, eu creio, no futuro e no passado. E o seu reino, ele também segue essa perspectiva. Ele, ao mesmo tempo que ele é presente, ele também é futuro. Porém, eu creio que esse reino, ele está em processo. Ele foi inaugurado, ele já está entre nós. E como que a gente consegue, pastor, ver esse reino aqui na terra, né? O reino de Deus, ele está ligado diretamente ao governo de Deus nos corações humanos, né? Eu creio. Nos corações do ser humano.
Então, o que é que acontece? O ser humano por si só, sem Cristo, ele está perdido. O ser humano por si só, pastor, sem Cristo, ele não tem expectativa de reino. Ele não tem nada disso, ele está perdido nas E ele suas tem uma falsa civilizações. ilusão que está bem de vida, É. mas ele está esquecendo do... Exatamente. E aí a gente já eu quero tratar um pouco também sobre isso aí, sobre a pessoa que acha, né, que tá tudo Aham, bem, né? aham. Que é fora que acha que tá tudo bem, né? Deixa eu só completar um pouquinho o que você está Certo. falando. Eu queria pedir quem está na live com a gente, a Aline, a Thaís, a Ana Cristina, tem muita gente, o Felipe, pastor Felipe. Se alguém pode nos dar um feedback aí do som, o som tá bom, o som tá legal, fala pra gente aí, por favor. A Leânia entrou, Elânia, Vitória, Elânia. Dá um alô pra gente aí se tá tudo bem, por favor, pra gente tentar melhorar cada dia mais. Eu vou ler aqui, o Ítalo, em Marcos capítulo 1 diz assim, ó. Depois que João Batista, tá top, amém, obrigado. Depois que João Batista foi preso, Jesus falou para Galileia, proclamando, saiu, né, foi pela Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, né, Jesus está falando, o tempo é chegado, diz ele, o reino de Deus está próximo, né, futuro, né. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aí é que está o nó da questão. Jesus, ele não estava com esses evangelhos escritos, não estava com o Novo Testamento escrito. As cartas de Paulo ainda não existiam. Que boas novas era essa que Jesus pregava para que o povo viesse a acreditar? Tem uma passagem, Né? tem uma passagem, né, pastor, que é muito interessante. Eu não vou lembrar dela aqui de cor, mas ela vai falar sobre nivelar. Nivelar os montes, nivelar... vai falar sobre nivelar. E o que é que acontece? A gente vê que quando Jesus, ele pregava, quando ele ensinava sobre o reino, ele falava muito sobre essa nivelação. Como assim? É o cara que ele acha que é alguma coisa e Jesus mostra que ele não é nada. E o cara que não é nada, que não é nada, né? Então ele faz essa nivelação. Fora isso, a questão do reino também, pastor, como eu estava falando antes, né, ela está diretamente ligada a um governo de Deus sobre a vontade humana, dentro do nosso coração, né? Aí a gente tem que partir, dentro dessa visão, para as pessoas que estão nos assistindo entender, é que tudo começou no Éden. Sim. Né? Deus, ele pegou um plano que de terra sem forma e vazia, né? Começou a dar forma, a forma a tudo, criou, fez as plantas, os bichos, tal, fez tudo, mas ele deixou um lugar especial para o homem viver, né? Deus, ele criou um espaço especial que o homem não soube aproveitar, que foi o Éden, né? Então Deus, ele criou esse espaço especial para o homem viver. Então o reino de Deus, quando você fala questão terra, mundo, reino, o reino de Deus é tudo aquilo que onde Deus está. Exatamente. Né? Exatamente. Pronto. Exatamente. E aonde Deus está, né? Aquilo que rege, que faz parte da sua essência, ela reina. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai falar, né? Então, essas qualidades, elas começam a reinar dentro do nosso coração. Então, como é que a gente consegue enxergar, pastor, que essa pessoa está ingressada no reino? Justamente através dos frutos, justamente através, né, da mudança de caráter, né? Porque você vai ver muitas vezes o apóstolo Paulo, ele vai falar, ele vai dar listas, né, de pessoas que não herdariam o reino de Deus, né? Os idólatras, os imorais, os adúlteros, né? E aí você vai ver uma série de requisitos, né? Uma série de requisitos não. Uma série de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque são pessoas que não passaram pela transformação. E aí a gente vai chegar, quando a gente vai falar de transformação, a gente vai lá para Nicodemos. Lembra de Nicodemos, né? Lembro. Nicodemos, João 3. Nicodemos, ele chegou para Jesus e falou: mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Né? E Jesus, olha, em verdade eu lhe digo, resumindo aqui, lógico, né? Que aquele que não nascer da água e do Espírito
não herdará o reino de Deus, né? Então, para herdar esse reino, precisa passar pelo novo nascimento. Para herdar o reino de Deus, eu preciso me dispor a passar por esse novo nascimento, né? Só que, infelizmente, pastor, o que é que acontece? Muitas vezes, as pessoas elas querem se beneficiar do que tem no reino sem passar por essa primeira etapa. Uhum. Agora tem uma coisa interessante que ele fala para Nicodemos, né? Ele fala aqui, ó. Ele fala para Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas, segundo que nós falamos do que acontece, do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como né, crerão se eu falar de coisas celestiais? Exatamente. Aí é onde entra, você que está nos ouvindo, entra na cabeça de quem está nos ouvindo e de muita gente dentro do Evangelho, que reino de Deus é um lugar. Ah, eu vou para o céu. Ah, eu vou morar no céu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, reino de Deus não é lugar. Exatamente. Reino de Deus é vida, é espaço, é tudo que a gente é tempo, é tudo que a gente está vivendo. Eu posso viver o reino de Deus aqui agora, era isso que Jesus estava dizendo. Né? Era por isso que ele dizia, quem vê o Pai me vê. Quem acredita no Pai, acredita em mim, acredita no Pai, porque me enviou. Então, qual eram as boas novas que Jesus falava se Jesus não tinha evangelho? Era que o reino de Deus estava ali. Exatamente. Né? No Éden, foi o Éden. Em Gênesis, foram os tabernáculos. Nos reinos, foram os templos. Né? E aí a gente vê que, no Novo Testamento, o nosso reino estava com o Filho, o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Então nós vivemos o reino de Deus agora. E outra coisa interessante também, pastor, para a gente se atentar aqui, é também a oração do Pai Nosso, né, que Jesus ensina, né? Nessa oração do Pai Nosso, ele vai dizer, né, para a gente orar assim, ó: venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E eu entendo assim, esse vir o teu reino é vir a tua vontade, é vir a vontade do Senhor para nossas vidas, é vir o governo do Senhor para nossos corações, né? Então Jesus ele está nos ensinando a orar, pedindo ao Pai para que ele nos governe, para que a vontade dele seja sobre a nossa vida. E aí eu fico vendo, Ítalo, que às vezes a gente está no louvor, né? Nós estamos ensaiando aqui pro céu, né? Nós estamos louvando aqui, estamos ensaiando que nós vamos morar lá, nós vamos louvar a Deus todo dia, toda hora. E por que não nós ensaiamos no nosso dia a dia? Com oração, com jejum, Exatamente. Com intimidade com Deus. Exatamente. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso. É isso, entendeu? Eu vivo o reino de Deus. Como que eu vivo o reino de Deus? Vivendo o Evangelho, vivendo Cristo, entendeu? Toda vida, né? Deus, por que Deus escolheu um espaço para falar com o homem? Eu entendo que Deus escolheu esse espaço e o homem confundiu isso, que o espaço que Deus escolheu para falar com o homem é porque se ele não faz isso, o homem não ia aguentar a glória de Deus. Com certeza. Né? Com certeza. Então eu entendo que às vezes a gente fala assim, não, o tabernáculo tem que ser na igreja. Por quê? Porque Deus, ele cria um espaço, por exemplo, a igreja do Senhor, a igreja no todo, ela é um espaço onde liga céu e terra ao mesmo tempo. Pronto, exatamente. Né? E aí, se Deus não fizer isso, nós não vamos aguentar a glória dele. Se ele viesse, né, se o reino ele viesse habitar como... Por que a gente não habita com Deus e tem... Porque a gente não é ser celestial ainda. Exatamente. Entendeu? O que a gente tem aqui, pastor, enquanto a gente ainda está aqui nessa terra, né? E é o que eu acho mais lindo desse reino, o que eu acho mais lindo do reino de Deus, é que ele nos dá a possibilidade de provar coisas celestiais ainda na terra. É muito interessante. Muito interessante. Eu queria aqui dar um alô pro meu amigo Nael, a Beatriz Alves. Beatriz Alves, minha irmã. A sua irmã O Odaí, pastor Odaí, Deus abençoe. Amém. O Aurélio, jogador de primeira. Jogadorzão, um abraço. Então é isso, eu acho que a gente confunde muito, a igreja confunde muito, né?
Por que que hoje tem que ter a igreja? Porque quando nós nos reunimos, a palavra diz, quando nós nos reunimos, ele se faz presente. Isso. Então, quando ele se faz presente, é o espaço no mundo, é o espaço ali, as igrejas são os espaços onde Deus fala, onde Deus se manifesta, onde Deus cura, onde Deus sara, onde Deus faz toda a obra do Espírito Santo. Não que ele não faça na minha casa, como ele faça na casa do irmão, ele faz. Mas ele tem aquele lugar para o corpo se reunir. É por isso que Deus se manifesta. É onde o corpo se reúne com o seu propósito, né? Exatamente. Então, as pessoas elas vão se reunir ali para adorar a Deus, para ouvir da palavra, para ser alimentado, né? E ser edificado, né? Uhum. Bota para mim Lucas 17, 21, por favor. Lucas 17, 21, só para a gente continuar. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, ó. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Né? Então o reino de Deus, ele já existe, ele já está. Ah, quando eu morrer eu vou para o paraíso, depois eu vou para o céu. Não, irmão, o reino de Deus é hoje, o reino de Deus é agora. O reino de Deus está aí trabalhando. Mateus 13, 43, para você ter ideia, ó. Esse é o reino de Deus agora, está em vós. Aí Mateus 13, 43 diz o quê? 13:43. É isso aí, príncipe. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, quer ouvir, ouça. Ó, resplandecerão, que é isso aí? Futuro. Então, o reino é passado, o reino é presente e o reino é futuro. Exatamente, é o mistério de Deus. É massa demais. E o bom de viver esse presente, pastor, o bom de viver esse presente do reino de Deus, é que ele me dá direito a algumas coisas, como por exemplo, sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus é algo que eu posso, porque eu estou ingresso no reino de Deus, né? Então ele me dá essa possibilidade de sentir a presença de Deus. A igreja, as pessoas que estão ingresso nesse reino, elas com certeza elas vão ter, né? Nisso não tem o que dizer, que elas vão ter um acesso maior ao mundo espiritual. Elas vão ter um acesso maior espiritual. Por quê? Tem uma parábola, se eu não me engano, é Mateus 13, onde vai falar a parábola do semeador. E depois os discípulos, eles chegam para Jesus e eles perguntam, pedem para Jesus explicar, né? E antes de Jesus explicar, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, olha, ao que muito tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, aquele que não tem será retirado, né? E aquele que tem, mais lhe será dado. E ali, ele estava falando, creio eu, principalmente, pastor, sobre o conhecimento do reino de Deus, sobre o conhecimento das coisas espirituais. Então, o que é que acontece? Quanto mais eu busco as coisas espirituais, quanto mais eu busco conhecer, mais me é dado, mais me é acrescentado. Contanto, aqueles que não buscam, aqueles que menosprezam, até o que tem lhe é retirado. Ou seja, aquelas pessoas que menosprezam, que não dão valor, pastor, elas ficam tão cegas a ponto de não conseguir reconhecer algo simples e básico do mundo espiritual. Exato. Tá entendendo? E isso é algo muito interessante, porque isso é um outro privilégio que Deus nos dá, da gente conseguir ver o reino, da gente e só falar um textozinho aqui, pastor. Fala. Em 1 Coríntios 15:50 diz assim, ó: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, né? E aí a gente volta lá para Nicodemos, quando Jesus vai falar com ele, ele fala assim, olha, é necessário nascer de novo. É necessário. Por quê? Porque se eu não nascer de novo, não tem como herdar, meu irmão. Porque ele fala lá pra Samaritana, né? Lá depois de Nicodemo, falar com a Samaritana, que ele busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, o reino de Deus ainda não se manifestou totalmente porque tem que ser espiritual. Exatamente. Entendeu? Aqui, ó, em João 1,14 diz assim, ó, aquele que é a palavra tornou-se carne, né? E viveu entre nós. Esse viveu, ele no original é habitar, né? Habitou entre nós. E aí, eu estava olhando, pesquisando nos originais, ver como é que seria esse termo, ele ficava assim, ó, habitacionou.
Aí é meio esquisito para botar isso na. Aí botou viveu. Então aquele que tornou-se, a palavra tornou-se carne, ele habitacionou entre nós. Quer dizer, ele tá, o reino de Deus já está entre nós, Já está. né? Já é uma habitação, né? É por isso que o salmista diz que nós temos que habitar na palavra do Senhor. Ele disse para nós habitarmos, não ser apenas visitante, ser morador, habitante, né? Exatamente. E aí é interessante que lá nessa parábola do semeador, né, ele vai falar sobre a semente, né, que é lançada, né, que o semeador joga, e as terras que ela cai, né? E a gente vê a importância do recebimento Exato. da palavra de Deus ali. Porque o que é que acontece? Agora o pastor tocou numa das partes que a parábola fala lá, né? Que é a semente que cai, floresce, mas logo vem o sol, né? Queima e morre. Por quê? Porque não conseguiu aprofundar suas raízes. Né? E isso é o que acontece muitas vezes. Pessoas vêm, se animam com a fé, se animam com o evangelho, mas não conseguem criar raízes. O Valnítulo aqui colocou muito interessante aqui em Lucas 17, 20, porque o reino de Deus já está no meio de vocês, né? Que quer dizer, resumindo, 20, 21, ele já está desde o princípio, né? Ele precisou, né, morar entre nós, ser a habitação de Deus aqui na terra, né? Então vamos para frente, que ele é presente, ele é passado, ele é presente, ele é futuro, né? Isso. Tudo começou no jardim, né? E tudo vai terminar na nova morada do Apocalipse, né? Exatamente. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. E o interessante, pastor, né? É essa. Quando eu começo a estudar essas coisas e eu vejo como Deus ele se porta com o homem, é algo muito lindo, porque ele é um Deus todo-poderoso, né? Que criou céus e terra. Ele domina sobre tudo. E você vê que desde o início ele quis ter essa comunhão próxima com o ser humano, lá do Gênesis, com o tabernáculo, Jesus, né? O Espírito Santo. Coisa não deu certo, ele mandou o dilúvio, começou de novo. Eu até brinco, né? Eu até brinco, às vezes falo assim, rapaz, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse, né? Era dilúvio todo santo dia. Porque, meu irmão, para pensar, pastor. Se a gente fica ciente de algumas coisas, né? A gente já se irrita, né? Quanto mais Deus que sabe de todas as coisas, né? Quanto mais Deus que sabe de todas as coisas. Pode ir. Então, eu estava vendo aqui, o Vandítolo falou aí, eu me lembrei que eu tinha anotado aqui a 17:21, porque no Éden ele tentou, o homem pecou, separou, né? Aí depois ele vem com os tabernáculos e todo o sacrifício, tinha que imolar o animal, né? E aí ele vem, né, de um dos reis, ele cria os templos, né? Até Roma, ali tinha os templos, e aí vem Jesus para ser o nosso tabernáculo, né? O véu foi rasgado e Jesus anunciou que ele seria, né? Ia mandar o Consolador, o Espírito Santo, e nós passaremos a ter essa habitação de Deus. Então o reino de Deus já está em nós, desde o começo dos tempos. Desde o começo. O que aconteceu, ao que parece, né? Foi uma manifestação clara, né, a inauguração e a manifestação clara desse reino. E quando esse reino vem, pastor, né, não de forma completa, mas quando ele se manifesta ali, quando ele é apresentado, o interessante é que ele é apresentado, e junto com essa apresentação, Deus ele vai mostrando o domínio, o reino de Deus, ele reinando em cima da enfermidade, ele reinando sobre os principados, sobre as potestades, né? E isso é algo, pastor, que eu levei para a minha vida. Eu faço parte desse reino. Se eu faço parte desse reino, né? Se eu sou herdeiro desse reino, se eu sou coparticipante de Cristo. É isso que as Cristo, pessoas não entendem, cara. meu irmão, eu isso também, que as pessoas não Deus entendem. ele nos criou, pastor. Deus ele nos criou para dominar também. Você vai ver lá no Gênesis. Exatamente. Tá entendendo? Então, meu irmão, você que está nos assistindo aí, ó, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Se algum dia você tiver que passar por uma enfermidade, alguém da sua família, né, uma enfermidade, né, algum caso onde a pessoa esteja
Você olha para aquela pessoa, não, essa pessoa está endemoniada, meu irmão. Não é possível, né? Uhum. O reino ao qual você participa, ele domina sobre isso. Tudo. É. Não é isso que domina sobre o reino, é o reino que domina sobre isso. Uhum. O reino, ele domina sobre a potestade, o reino, ele domina sobre a enfermidade, né? Uhum. Sobre a loucura, sobre o que for, ele domina. Uhum. Então, quando eu tomo conhecimento disso, pastor, o meu modo de viver, ele muda. Ele tem Eu que já ser não ando claro. mais de cabeça baixa mais não, pastor. Eu ando de cabeça erguida. E é porque você não veio no culto ontem. Vixe, Mário. Meu Deus. Foi, Naldinho? Se você Meu tivesse Deus. vindo no culto ontem, você ia entender mais ainda Foi isso. não, acredito Foi? não, rapaz. Sério? Sério? Foi mesmo. Foi, cara. A pessoa desanima, irmão. Ele desanimar, eu tava pregando outro. Aham. Desanimar, ele não pode ser um modo de vida, ele tem que ser um momento. É, exatamente. Que nós também, nós somos ser humano, carne É. velha ainda, né? Então a gente vai esmorecer. É. Mas se a gente entender que o nosso modo de vida é alegria, Uhum. né? É ânimo, é disposição, é saber que o reino já está entre nós, o príncipe já veio, já preparou tudo. João veio, preparou, o reino veio, o príncipe veio. Falta só a gente dizer assim, ó, Maranata, hora vem. Hora vem, De Senhor. Caragaçúbia, canta Aleluia, Nagasúbia. Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só falta isso, irmão. Falta isso. Né? Então as pessoas não entendem, as pessoas querem o reino de Deus, ele pode ser manifestado aqui agora, meu amigo. Exatamente. Se a vontade dele for essa, querido, basta nós lançarmos uma palavra e o inimigo cai por terra, a Exatamente. doença cai por terra, qualquer Tudo cai por coisa, terra. tudo, Tudo cai por terra. tudo que assim ele desejar. Mas nós Exatamente. temos que entender isso, que o reino já está em nós. O reino já está em nós. E esse reino estando em nós, nós, consequentemente, meio, por intermédio de nós, Cristo, ele governa na terra. Exatamente. Por quê? Porque como é que hoje em dia, pastor, ele está curando? Como é que hoje em dia ele está expulsando o demônio? É através da igreja, meu irmão. Através do, É através da igreja, do né? pedaço dos reinos, né? Do reino, né? É, Os pedaços do reino. exatamente. Né? Entendeu? E às vezes eu fico triste, pastor, por eu ver, pelo ver pessoas, né, descredibilizando e pessoas negligenciando essa parte espiritual. Meu irmão, a Bíblia é um livro espiritual. Meu irmão, tudo que a Bíblia fala é espiritual. Como que eu vou negligenciar? E eu vi a Luana, só te interrompendo, eu vi a Luana, Pedro Mendes, a Duda Souza. Um beijão, um abraço para todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu percebo que a gente passa algumas tribulações em alguns momentos na vida que a gente não entende. Com certeza. Que a gente fica assim, meu Deus, por que está acontecendo Com tal? certeza. E por que que depois a gente vai dizer, rapaz, mas aquilo foi para isso, foi para aquilo. A gente vai entender. Pronto. É porque o reino de Deus é essa manifestação. Exatamente. Ele não perdeu o controle de nada. Nada. E é aquela passagem, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E o que é que acontece? Quando você aprende isso, pastor, que o pastor acabou de falar, que foi algo muito interessante, e você começa a viver isso, você começa a viver uma vida extremamente mais tranquila, Muito mais. uma vida confiante, porque você tem a certeza de que quem está dominando a sua vida é Deus. Não é o diabo, não é as adversidades, não é nada. É Deus que domina, é Deus que prevalece, né? E muitas vezes realmente vai acontecer de nós estarmos numa situação onde a gente não vai compreender, a gente não vai entender, mas se você tiver a certeza que aquilo vai colaborar para o seu bem, independente da situação, naquele momento você vai conseguir ter tranquilidade. Nada foi sorte, tudo é Deus. Exatamente. Foi o que É, aconteceu. que às vezes o cara tá num momento difícil, ai, graças a Deus eu tive sorte. Sorte nada, cara, é É Deus. Deus. Né? E só abrindo um parênteses aqui, aconteceu algo muito interessante onde a gente pode ver isso que a gente acabou de falar, né, comigo, né? Eu até comentei com o pastor, botei lá no grupo, né, que a minha moto ela tava em frente de casa, né? Veio um carro, bateu nela e tal, quebrou algumas coisas, eu ajeitei. Quando foi com menos de 10 dias, veio outro carro e bateu de novo, né? E Tem quebrou. um despacho ali em frente da casa. Não sei que amarração. Ai, meu Deus E o do que, é que céu. aconteceu? Olha que interessante, pastor. Quando ele bateu a segunda vez, se fosse antes, eu tinha ficado irado, meu irmão, indignado. Dessa vez, não, eu saí achando graça. Foi algo tão surpreendente, pastor. Olha como Deus transforma, olha o poder de Deus transformar a gente e olha como isso impacta o mundo. Ó. Eu saí achando graça. Pra fora, eu falei, não, cara, tá tudo bem, isso acontece, né, e tal, vamos ver. Sabe o que foi que ele disse? Quando eu mostrei, eu não tinha visto o tanque da moto tava amassado. Quando eu mostrei que o tanque tava amassado,
Ele sabe o que ele me perguntou? Esse tanque já tava amassado mesmo? Porque ele me viu tão feliz que ele achou que eu tava, ele achou que eu tava querendo me sobressair sobre ele. Esse tá cara agora entendendo? quer que eu ajeite a moto dele. Tá entendendo? Porque não é normal o cara bater na tua moto e tu sair achando graça, né? Só que isso daí, meu irmão, que vem na contramão do mundo. Isso daí é que surpreende o mundo. É justamente Eita, você Jesus. perdoar Eu aquele que creio. lhe magoa. É você amar aquele que lhe despreza. É desse jeito. É esse daí Deixa que vai Deus te fazer usar, o Vaz, deixa Deus te esse usar. daí que vai fazer o Ô diferenciamento. Espírito Santo, eu tô sentindo a presença de Aleluia. Deus. É isso que vai fazer a diferença entre aquele que está no reino e aquele que não está, pastor. É isso que vai fazer a diferença. Ô Espírito Quer ver Santo. outra? E a boa conduta do ser humano, a boa conduta da gente que está no reino, meu Eu irmão, creio. ela tem um poder de transformar e de impactar o mundo que a gente não tem noção. É como a Bíblia diz, né? Que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal dessa terra, né? Então, aqui nessa terra, pastor, onde talvez muitas vezes as pessoas não encontram coisas tão boas, nós somos as coisas boas que existem nessa terra, meu irmão. Nós somos. Tem uma vez que eu fui comprar um hambúrguer, eu comprei uma batatinha e tal, umas coisas, e eu nem reparei no que eu tinha pedido, e eu só paguei o preço e pronto, fui para casa. Quando foi no outro dia, pastor, eu fiquei perguntando assim, eu falando com a Carol, eu acho que a gente pagou menos. Acho que a gente pagou menos. Quando for amanhã, a gente vai lá devolver o restante. Aí a gente foi lá, pastor, sabe o que foi Aí aconteceu? teve a certeza? Não, somei tudo, Somou a gente tudo. pagou menos. Aí a gente voltou lá. Não, eu queria falar com a moça que entregou aqui a conta pra gente. Já juntou os 4 ali no balcão pensando que a gente ia reclamar, meu irmão. Quando eu cheguei, já juntou os 4 pensando que a gente ia reclamar. Aí quando elas perguntaram, ficava com a cara feia, o que foi? Ela, não é porque a gente fez uma compra aqui e o pedido veio errado, ou a conta veio errado, a gente pagou menos do que devia. Todo mundo ficou assim, como assim, meu irmão? Eles vieram 3 dias depois pra pagar mais. Quem é que faz isso, Pagar a pastor? diferença, né? Pagar a diferença, quem é que faz isso? Só que sabe o que é que acontece? Sabe o que é que eu vejo nisso aí, pastor? Talvez tinha pessoas ali que falavam assim, ó, esses crentes aí não prestam não. Pra mim, viver desse jeito aí, é melhor estar em casa mesmo. É melhor estar no mundo. Aí vem um que Deus Que usa faz, desse né? jeito. Isso daí foi uma oportunidade. Eu olhei assim, é uma oportunidade, meu irmão, de mostrar que ainda existe pessoas que servem a Deus de verdade. Que existe pessoas sinceras de coração. Que existe pessoas que realmente querem fazer o bem. Então, com certeza, essas pessoas que estavam lá, essas 4 pessoas que viram essa cena, se lá na frente outra pessoa vir criticar os servos de Deus, na sua totalidade, ela vai falar assim, não, mas ainda tem um remanescente. Porque eu vi. Desse Os meus jeito. olhos contemplaram que ainda existe Desse remanescente. jeito, meu Aleluia. amigo. Desse jeito. E é por isso que Jesus ensinou em Mateus 6 a oração do Pai Nosso, né? Que a gente estava falando no início. Diz assim, ó. O 10, né? O 9. Vocês orem assim, ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a terra é um pedaço, uma cópia do céu. Tem que acontecer aqui o que acontece no céu. Não na sua magnitude, Isso. claro, né? Vamos ser, né, tolo em querer achar. Mas, quando nós nos reunimos, tem que ter evidências do céu no Pronto. nosso meio. Agora o pastor chegou onde eu queria, né? Pronto. Lucas 11:20. Lucas 11:20, vamos lá. Né? Lucas 11:20. Manda. Diz assim, ó. Mas, olha Jesus falando. Se ele estava sendo acusado por expulsar demônios, né? Por Beelzebul. Como Aí ele pega- diz, No versículo 20 ele vai falar assim, olha, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, essa soberania que governa acima dos principados, das potestades, das enfermidades, de tudo isso de ruim, meu irmão, ele está mostrando, chegou. E chegou para dominar, meu irmão. E chegou para escancarar as portas do inferno. É por isso que a gente incomoda tanto, cara. Exatamente. É por isso que incomoda tanto. Quando a gente chega num lugar, entendeu? As pessoas param de falar, param as piadinhas, param tudo. Exatamente. Porque é o reino de Deus que chegou, meu irmão. Tem que respeitar as caras, velho. Exatamente. Entendeu? É exatamente isso. Ah, pastor, o senhor vai estar ao canto, não sei o quê, perigoso nada, rapaz. Perigoso sou eu. Entendeu? Porque o reino de Deus está em mim, meu amigo, tem que respeitar, meu filho. Entendeu? Então as pessoas têm que entender isso. Esse é o critério. E você vai ver a soberania de Deus tão profunda assim, quando a gente olha, né, para as histórias de alguns personagens. Por exemplo, Pedro,
Ele foi preso, né? Mas foi solto. Não era a hora dele ainda. Não era a hora dele ainda. Então, pastor, é isso que o pastor falou. A nossa vida, ela está inteiramente na mão de Deus. Ela está inteiramente na mão de Deus. Creio. E quando ele fala aqui, ó, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegar do reino de Deus. Esse reino, ele não é outra coisa a não ser poder de Deus, meu irmão. Por quê? Por que ele é poder de Deus? Lá em Atos vai dizer que os apóstolos, eles pregavam e Deus confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Meu irmão. E aí? Aí eu fico Não vinha deles, era do reino, é do reino, né? Aí, por quê? Porque no reino é natural, sobrenatural, meu irmão. O sobrenatural é natural. O sobrenatural é natural no reino. Então, se nós, pastor, nós estamos ingressados nesse reino, aonde a gente estiver, tem que ter sobrenatural acontecendo. Eu também acredito assim. E eu fico impactado, eu fico impressionado com pessoas que se dizem cristãos e conseguem viver uma vida fria, sem viver sinais, prodígios e maravilhas, numa naturalidade, numa frieza espiritual, e é isso mesmo. E aí eu vou pro outro lado, pessoas que têm dons espirituais, que vivem a grandeza de Deus, acham que o poder é dele. Ah, aí é outro 500, né? A soberba, né? Soberba. Ele começa a achar que é ele, né? E aí eu quero falar um pouquinho da minha vida aqui, pastor. Fala aí. Sobre isso, né? É engraçado, Deus, apesar de eu ter pouco tempo de fé, ele começou a me usar muito cedo, pastor. Com 3 meses ele tava... Não, na verdade, antes de eu ir para a igreja eu tive uma visão. Com 2 meses eu comecei a ter visão. Com pouco tempo ele me deu... Com 1 ano ele me deu o dom da profecia. E de forma muito profunda, né? Só que, ao mesmo tempo que ele me deu esses benefícios do reino para ser usado em prol de outras pessoas, ele também tratou muito o meu ego, tratou muito a soberba. Por quê, pastor? Eu penso assim, quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais ele revela, a glória dele revela o mal que há na gente, né? Então, muitas pessoas, pastor, agora a gente volta para aquele assunto que a gente estava falando, sobre as pessoas que acham que não precisam, né? Então, eu acho que as pessoas que estão fora, eu acho que um dos grupos que é mais complicado de você convencer é a pessoa que ela não rouba, é a pessoa que ela não mata, que ela se prostitui. Por quê? Porque ela acha que já está tudo certo. Pronto, aí ela acha que... Não, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não bebo. Então eu não preciso de igreja, não. Eu não preciso de igreja, não. Então eu falo logo assim. Só que o que é que acontece? Quando nossos olhos são abertos, como o de Paulo foi, as escamas dos olhos caem, meu irmão. Você vai ver que, na verdade, meu irmão, é muito mais que isso, né, velho? É difícil você encontrar um negocinho bom em você, viu? É difícil, meu irmão. É difícil. Porque aí você começa a se dedicar a Deus. Você começa a se dedicar ao reino. E a coca tá gelada, viu? Aí, glória a Deus. Pela coca. A gente começa a se dedicar ao reino. E a gente vai se decepcionando, pastor, porque a gente vai vendo que a gente é falho. E isso é para a graça de Deus abundar. Isso é para a graça de Deus abundar, porque a gente vai vendo, Senhor, eu não consigo. Senhor, sem a tua graça, Pai, eu não sou capaz. Né? Então essa graça, ela vem ao nosso coração. E o que é que acontece? Essas pessoas, agora falando o que o pastor falou, essas pessoas que começam a ser usadas, que ela esquece quem é que está usando, meu irmão, esse cara, ele não conheceu a graça, meu irmão. Ele não conheceu a graça. Porque eu só conheço a graça através dos meus pecados, meu irmão. É através dos meus pecados que eu reconheço a graça. Então, quando eu começo a me enxergar como um ser podre, como um ser que não vale nada, como uma pessoa pecadora, eu começo a ver, pastor, que eu sou carente da graça de Deus. Eu sou carente da graça de Deus. E esse reino, ele se manifesta em graça, em poder, em maravilha, autoridade de Deus e governo de Deus na vida de todo ser humano. Eu creio também. Ainda é um probleminha no meu aqui, ó. Glória a Deus. Cara, eu também acho isso. Essa é a minha visão também de reino, entendeu? Tá dando um chiadinho aqui no fone. Eu acho que foi eu bati aqui embaixo. Tá só um lado aí, né? Tá. Glória a Deus. Vamos restabelecer o sinal aqui. Deu certo. Ok? Então eu acho que é isso. Eu acho que, resumidamente, Ítalo, eu acho que o reino de Deus já é agora. Nós já estamos vivendo. Ele deixou tudo pronto, né? Como a gente disse no início. Jesus, ele é tão lindo que ele em Mateus ele se manifesta para os judeus, né? Mateus usa uma linguagem para os judeus. Isso. Em Marcos ele usa uma linguagem para os romanos como servo.
E Mateus, ele é filho, né? Ele é Abraão, é filho de Abraão. Em Marcos, ele usa uma linguagem para os romanos como servos. Em Lucas, ele trata como os gregos, né? Que é a sabedoria. Lucas era doutor, ele precisava. E ele aparece, ele se revela como filho do homem. E em João, ele trata com os gentios. E ele é o filho de Deus, né? Aí ele se declara, se você ler, João é o livro que mais se prega, por quê? Porque ele é o filho de Deus, e a linguagem dele é de filho, né? E tanto é que no começo dele, no comecinho, ele já vai começar dizendo, né? E o verbo era Deus, estava com Deus. E ele vai começar logo mostrando quem ele era, meu irmão. Só isso mesmo. E nada do que foi feito poderia ter sido feito se não fosse por intermédio dele. Rapaz, e eu sei que a gente está falando de reino, mas quando a gente fala de reino, é inevitável, pastor, a gente não falar da graça, meu irmão. Não tem como falar. Não tem como, porque é um Deus muito maravilhoso. Como é que... Eu fico pensando, pastor, se às vezes, né, a gente olha para alguns seres humanos, né, que não passa de pó, né, que vai chegar ao seu fim a qualquer hora, a qualquer momento, né? É como uma vela acesa que o vento pode soprar e pode apagar. E às vezes essa pessoa ela tem um pouco de poder. E às vezes ela não é capaz de ter humildade, ela não é capaz de descer um degrau, né? E Jesus, meu irmão, ele desceu todos os degraus que ele podia descer. Ele não só desceu do trono da glória dele, como ele ainda lavou o pé, não foi, pastor? Foi. Lavou o pé. Olha o sinal de humilhação, né? De serviçal. Pra né? Ensinar, meu irmão. Cara, se você não sabe servir, você não serve pra nada. Eu acho assim. É exatamente isso. Entendeu? Nós temos todos, desde o menor ao maior na casa do Senhor, nós temos que servir esse reino. Seja ele limpando, seja ele, né, ajudando, seja ele pegando alguma coisa, seja ele pregando, seja ele tocando, louvando. Rapaz, tem tanta coisa para se fazer no reino. Não falta, né? Então a gente tem tanta vida sedenta. Quando a gente sai para pregar fora, quarta-feira nós vamos ali para um lugar legal ali chamado BJ. Nós vamos pregar o reino de Deus. Cara, a gente percebe, né? Quando a gente prega assim uma mensagem que as pessoas não são mensagens rotuladas, né? A gente vê a admiração das pessoas, a cara, os trejeitos, as pessoas admiradas com que mensagem é essa, entendeu? Então é porque a gente percebe o quão necessário o homem é da graça do Senhor. Ele carece, né? Ele carece da graça de Deus, ele carece da presença de Deus. E é por isso, pastor, não sei se o pastor tem observado, mas nos últimos tempos a gente tem visto grandes nomes famosos aí brasileiros se convertendo, né? E aí a pergunta que eu sempre faço às pessoas é a seguinte: ele tinha dinheiro, fama, poder, amigos. O que é que faz uma pessoa dessa se batizar e começar a buscar Deus? O que é que faz? E só tem uma resposta para isso, pastor. Só tem uma coisa que nos completa, é a presença de Deus. Né? E quando nós enxergamos isso, que essa presença de Deus ela nos completa, que nada mais nos falta, a gente começa, pastor, a gente volta para aquele ponto, a viver uma vida mais tranquila e mais feliz. Porque a gente sabe que a nossa felicidade ela já não depende mais de um carro, ela já não depende mais de uma conquista, de um amigo que eu tive que fazer. Esses humoristas, tem um humorista aí que é milionário, o cara é milionário, né? O cara tem até avião, velho. Até avião. E o cara dá um testemunho que estava em crise de depressão, o cara é humorista em crise de depressão. Como é que pode uma coisa dessa? E às vezes, pastor, o que é que acontece muito, né? Pessoas... na verdade, eu acredito assim que muitas vezes essas crises, né, ela já existiu, só que numa proporção menor, e essa pessoa foi tentando preencher com coisas terrenas, né? Então a pessoa ela começa a pensar assim: ah, não, o que está faltando para mim é aquele carro. Aí conquista o carro e o vazio vem. Ele fica preenchido durante 2 dias. Passou 2 dias, o vazio vem. Aí ele começa a pensar: não, agora esse carro é porque ele não é bom, eu preciso de um carro igual ao do fulano de tal. Aí ele compra o carro igual ao fulano de tal, também não preenche o vazio. Aí ele vai pro avião, meu irmão. Ele já não tem mais o que comprar. Aí é que chega, é Deus mostrando pro homem: olha, você pode ter tudo, mas a minha presença é o que te falta. Aí o que é que tu deixa para quem está nos assistindo? Mostra dentro disso aí, o que é que fala aí pro meu irmão, a quem está nos assistindo. Eu só tenho uma coisa para dizer para você, né? Talvez você já tenha tentado
buscar preencher esse vazio que existe dentro de você de muitas formas, através de um relacionamento, né? Porque tem pessoas, pastor, que tentam preencher através até mesmo de um relacionamento. Não, eu conheci, aliás, eu conheço ainda pessoas que estão sofrendo porque não conhecem firmar, não conseguem se firmar num relacionamento. Isso. Eu digo, rapaz, vai se firmar em Cristo, que tu vai melhorar muito mais. Exatamente. Então, o recado que eu deixo para você é esse: enquanto você estiver tentando preencher esse vazio com coisas da terra, você vai ficar no mesmo ciclo, rodando, coisas visíveis, né? E nunca vai alcançar. Agora, no dia que você provar dos dons celestiais, no dia que você provar da presença de Deus, do quão gostoso é participar desse reino, você vai virar a página, você vai sair desse ciclo. Aí você não vai depender mais de marido, de esposa, de carro, de avião, de celular, você não vai depender mais de nada disso, porque a presença, a graça, ela vai te bastar. As demais coisas serão Ela vai ser acrescentada, meu irmão. Porque aí nesse versículo vai dizer o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então tem gente buscando coisa da terra e não está tendo, enquanto tem gente buscando coisa do céu e está tendo coisa da terra. Não. Por quê? Porque Deus, pastor, Deus, ele já sabe o que eu e o que você precisa. João 16:33 diz assim, ó: eu lhe disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Eu preguei isso aqui ontem, ó. Contudo, nesse mundo terei aflições. Contudo, tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Então, eu queria falar a parte A, até a Sueli me chamou a atenção dessa parte A. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Irmão, não existe no mundo que nós vivemos, uma coisa melhor do que a paz de Cristo na nossa vida. Cara, a paz de Cristo a gente reflete, a paz de Cristo a gente dorme bem, a paz de Cristo a gente passa o dia bem, feliz, a paz de Cristo a gente trata todo mundo bem, a paz de Cristo, muitas coisas que é para nos abalar, não nos abala. Por quê? Porque é a paz de Cristo sobre a nossa vida. A paz de Cristo. E essa paz é algo que espanta o mundo. As pessoas que não conhecem, a pessoa olha assim, meu Deus, como é que a pessoa está suportando passar por um negócio desse e com uma paz dessa? A pessoa não tem nada dentro de casa, pastor. Às vezes a pessoa está passando necessidade que só ela e Deus sabe. Às vezes a pessoa vive num relacionamento que é atribulado. E a pessoa está tendo paz. Por quê? Porque essa pessoa ela conseguiu se aprofundar no reino. Porque essa pessoa ela conseguiu conhecer a Deus numa profundidade maior. Porque é que tá, né? Tem aquela passagem que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Entrará no reino de Deus. Por quê? Porque conhecer o Senhor não se trata do falar. Me passou aqui, Eclesiastes 3:11. Foi bem apropriado aqui, ó. Eu falo, pegar o gancho do príncipe aqui. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Em seu tempo. O tempo é dele, né, cara? É impressionante. Também pôs o mundo no coração dos homens, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Meu Deus. Forte, viu, príncipe? Massa demais isso aqui. Na minha tradução diz um pouquinho diferente. Ele diz assim, ó: ele fez tudo apropriado ao seu em vez de formoso, na minha tradução é apropriado, né? Tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E aqui não tem essa tradução. Pelo anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então a eternidade já mora em nós, desde o princípio. E falando de anseio pela eternidade, né, pastor? É algo que eu acho que na presente era que a gente está vivendo, é algo que eu sinto falta no coração de muitos cristãos. É esse anseio pela eternidade, né? O pessoal está vivendo muito hoje, né? O pessoal está buscando muito hoje, o hoje. E aí, o que é que acontece? Se essas pessoas, elas focassem mais no espiritual, naquilo que Deus tem para a vida dela, o resto flui, pastor. O resto flui. Automaticamente. É a mulher... tem pessoas, né, que elas não dão essa prioridade pro reino, né, para essas coisas assim, né?
E o que é que acontece? Ela nunca sai do canto. Ela fica ali. E ela fica pedindo, perguntando a Deus: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E outras... E Deus está falando: por que tu não prioriza? E outras, então a pessoa fica tentando uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa, tenta outra, né? É uma indecisão, né? Aí a pessoa fala assim: rapaz, faz isso. Aí a pessoa corre e vai fazer. Rapaz, faz isso, corre e vai fazer. A pessoa não para ouvir o que Deus quer que ela faça. Exatamente. Entendeu? E sobre essa questão de saber o que Deus quer que a gente faça, irmão, eu creio assim, sabe? Deus, ele tem a sua vontade geral para todos os seres humanos. Ele deseja que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus para todos. Ele quer que todos alcancem a salvação, né? Porém, eu creio também na vontade de Deus e no sentido de propósito, né? Então é muito interessante você buscar saber qual é o seu propósito. O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus me chamou para fazer? Né? Deus te chamou para cantar? Deus te chamou para pregar? Deus te chamou para ensinar? Deus te chamou para fazer o quê? E a partir do momento que você descobrir o que Deus te chamou para fazer, você vai trabalhar em cima daquilo dali. Você vai começar a investir, né? E aí tem a outra classe, que é a pior, que é a que sabe e não faz. Sabe que foi chamado para cantar e não canta, porque tem vergonha. Sabe que foi chamado para pregar, não prega, porque tem vergonha, né? E a Bíblia vai dizer o quê? Os tímidos não herdarão. Não herdam. Por quê? Porque o reino, isso é forte que eu vou falar, né? Então olha para a câmera 1. É muito forte. Câmera 1. Ó, meu irmão, o reino, tem aquela passagem que vai dizer que o reino ele é tomado por esforços, né? E depois ele vai seguir assim, olha, e quem usa de violência se apodera dele. E o que aconteceu com João Batista? João Batista teve a sua cabeça decapitada. Sabe por quê, irmão? Sabe por que todos os discípulos, eles tiveram mortes cruéis? Porque eles não eram medrosos. Eles não eram tímidos. Por quê, pastor? Imagina só, será que se eles fossem medrosos, na primeira chicotadazinha, na primeira ameaça de morte, eles não já caíam fora, não? Não. Pedro disse assim, rapaz. Pedro foi crucificado, Pedro disse assim: não, me põe nessa cruz aí não. Mas não, você vai ser morto na cruz. Ele: não, pô, então bote a cabeça para baixo. Que eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Cara, isso é forte demais. Forte demais. E essa coragem, pastor, essa intensidade, ela tem que morar dentro do coração da gente. Eu creio. Ela tem que morar. A Bíblia vai dizer que Paulo, lá em Atos, né, quando o Espírito Santo ele fala com Ananias, falando: olha, Ananias, vai lá na rua chamada Direita, que tem um nome, tchau, né? E ele vai dar todo o esquema lá de Paulo. Só que tem uma parte interessante, que eu acho lindo isso. Jesus fala assim, ó: vai lá que eu vou mostrar para ele o quanto que ele deve padecer. Eu vou mostrar para ele o quanto não vai que ele ser deve... florzinha, não. eu vou mostrar para ele o quanto que ele deve padecer pelo meu nome, meu Deus. E sabe o que é mais interessante do que isso? A maior loucura, o maior mistério é a pessoa sofrer com felicidade. Pedro e João tinham sido chicoteados e tinham saído. E a Bíblia vai dizer que eles estavam felizes, e Pedro olhou para João e falou assim: olha, eu estou feliz porque eu sou digno de sofrer por Cristo. Aí quando a gente compara com os dias de hoje, pastor, será que está assim hoje em dia? Tá não. Tem uma pergunta aqui, Ítalo, do JC Cruz, eu não sei quem é. JC Cruz, põe teu nome aí pra gente falar pelo teu nome. Vai lá. Tem diferença entre propósito e chamado, Ítalo? O que é que tu acha? Tem diferença entre propósito grande e chamado. Irmão, propósito e chamado. João Carlos, um abraço, meu irmão. Propósito e chamado. O chamado ele é muito similar ao propósito, pastor, no meu ver. No meu ver, ele é... Por quê? Porque o chamado ele está relacionado àquilo que Deus escolheu para a gente fazer antes mesmo que a gente conhecesse ele. Muita gente se engana com propósito e chamado. Vou te falar por quê. As pessoas acham que propósitos são chamados e propósito não é chamado. Propósito é aquilo que você se propõe. E chamado é aquilo que você está direcionado.
diferença bem grande. Chamado, ele não vem, nós não nos chamamos. Não, quem chama é ele. Mas proposta eu posso criar. Entendi. Entendeu? Uhum. Proposta ele pode ser uma vontade humana Uhum. e pode ser uma vontade divina. Ah, entendi. Entendeu? Então, A diferenciação tá porque ela pode ser divina e pode ser humana, né? Pode ser humana. Eu Entendi. posso criar um propósito. Entendi. Meu propósito esse ano é casar. Acabou. Uhum. É um propósito. Tem essa diferenciação Aham. do propósito humano e do propósito divino. E o chamado, preste atenção. O chamado, ele é de Deus, ele é do reino. Esse diz assim, ó, muitos são chamados, E poucos são escolhidos. poucos são escolhidos. Porque quem chama não somos nós e quem escolhe não somos nós. Exatamente. Essa é a diferença do chamado e o propósito. Exatamente. E, irmão, a gente estava falando aqui sobre esse, já que você tocou aí em relação ao chamado, né? Eu sei de uma coisa, meu irmão. Todos nós somos chamados ao arrependimento, né? Mas eu tinha falado isso no começo do podcast, falou que Deus ele tem um propósito específico para a vida de cada um, um propósito divino, né? E aí é aquilo que eu estava falando, sobre pregar, sobre cantar, né? Sobre fazer todas essas, sobre tocar. Eu posso ter o propósito de, por exemplo, buscar uma afinação na minha voz, ou aprender a tocar um violão. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas não estão rompendo no seu propósito, pastor, porque elas estão se desleixando. Às vezes, elas não estão dando a atenção, porque ela fala, se Deus chegar, né, usar uma pessoa, né, pastor, você vai ser grande na terra. Não, e outra coisa, Ítalo, pode ser também a pessoa, por exemplo, tem um propósito de realizar alguma coisa, porque Deus colocou esse propósito no coração sim, dele. Deus coloca. E aí o cara não consegue ou não chega perto e aí se decepciona. Entendeu? Aí qual é a confusão? É exatamente essa. Ele não conseguiu o propósito ainda, né, na vontade de Deus, aí ele confunde e para o chamado de Deus na vida dele. Entendeu? Exatamente. Esse é o grande problema Exatamente. de propósito e chamado. Então, Mas foi boa a pergunta, boa, excelente. Então, irmão, se você sente, né? Porque assim, pastor, cá entre nós, eu falei sobre a pessoa tentar saber o que é que ela foi chamada para fazer, né? Mas no fundo, no fundo, todo mundo sabe, né? Eu acredito que a maioria das pessoas ela já sente, né? Então, se você vai para uma igreja e você se imagina pregando lá em cima, já é um indício que você foi chamado para pregar. Se você vai para um culto e você se imagina cantando, é porque é um indício que você talvez foi chamado para louvar a Deus. Ontem uma pessoa, Edinaldo, me contou um testemunho que eu fiquei assim. Eles, pastor, eu não sei se você acredita. Cara, mas eu era muito forte, cara. Como Deus falou com ele, cara. O Deus falou com ele, né? No hospital. E aí, o filho, na casa dele, ele limpando ali o quintal dos cachorros, o filho, Edinaldo, foi até ele e falou exatamente o que Deus tinha falado para ele. Como? Meu amigo, eu me arrepiei todo, eu digo, Jesus. Que confirmação. E o menino falou, Edinaldo, e virou as costas e foi embora. Mas ele ficou assim, sem estarrecido. Quer dizer, é um cara novo na fé, um cara que, entre aspas, não conhece nem Jesus ainda, como a gente costuma dizer, né? Na linguagem, né, evangélica, na linguagem crentez. Mas o cara que teve uma experiência muito grande com Deus. Deus falou com ele no hospital, aí ele parou, tá certo, confiou, ficou na dele, passou o dia, no outro dia, o filho estava hospitalizado, foi lá nele e falou tudo o que Deus falou para ele. Cara, pelo amor de Deus, que experiência linda. Se a gente for parar, pastor, para escutar testemunha... É o reino de Deus na terra, terra. Manifesta, cara. Manifesta na terra, com sinais, dons, prodígios e maravilhas. Igreja Flechas, pastor Júnior Souza, grande abraço, meu querido. Te amo, viu? Tô com saudade. Pois é, meu irmão, o negócio é sério. Deus, ele... O reino de Deus, ele tá manifesto, meu irmão, para quem quiser. Por isso que disse, se bater, a porta vai abrir, se procurar, vai achar. E entendeu? Deus, ele é o mesmo, né, pastor? Inclusive, tem até linhas teológicas que não acreditam mais que Deus faz, né? Que é isso? Muitas coisas. É mesmo, é? Tem. Meu Deus, ainda bem que eu nem conheço. Então,
Eu já não creio assim. Eu creio que esse Deus, meu irmão, ele ainda cura cego, ele cura Eu acredito paralítico. demais, Ele faz tudo. Eu mesmo, pastor. Como Cara, eu sou apaixonado pelo sobrenatural, cara. Eu também. Sou Às vezes o pessoal apaixonado. me chama até de doido. Só de louco. Pode me chamar de doido. Eu digo a coisa pra pessoa não tô acreditando, problema Meu seu. irmão, Problema seu. Mas eu tô dizendo que Deus falou, ele falou. Ora. Quando eu tava falando sobre a gente se aproximar de Deus, a gente vê mais o quão pequenino a gente é, o quão pequeno diante da presença de Deus a gente é, né? É porque, e muitas vezes, pastor, quando Deus me usou para fazer algumas coisas, e eu parava e ficava pensando assim, meu Deus, como? Como que um Deus tão grande desse, como que um Deus tão maravilhoso desse, Quer alguma né? coisa comigo, né? Quer alguma coisa comigo, meu irmão? Pra fazer algo. Meu irmão, a minha sogra, pastor, ela tinha um problema de ansiedade há 5 anos. Uhum. Ela tomava remédio tarja preta. Se ela passa 5 dias sem tomar o remédio dela, ela começava a se tremer. Tinha vezes que ela... Abstinência, era? ela tentava se matar, a Meu cabeça Deus. virava. E teve um dia que ela já estava 9 dias sem tomar o remédio dela. E quando ela entrou no salão da Carol, Deus falou assim comigo, ó, ora por ela que eu vou curar ela. Meu Deus. E isso daí eu estava no começo da minha fé, no começo. E eu pensei assim, pastor, como assim? Eu sabia toda a história dela. Eu falei assim, ó, como assim? Agora, aqui, do nada, Deus vai simplesmente curar? E eu sabendo da história, E fiquei eu, até meio... né? Aí eu peguei e falei pra ela assim, e só que eu falei com fé, né? Eu falei assim, olha, você crê que pode ser curado agora? Ela, eu creio. Aí eu peguei um óleo, passei na minha mão, fiz uma oração simples, pastor. Apresentei a vida dela e pedi pra Deus curar. Ela, todo dia, quando acordava de manhã, ela tava acordando se tremendo. No outro dia, quando eu mandei mensagem pra ela 10 horas da manhã, eu perguntei pra ela... E ela é nova, né? Ela é nova, né? ela é Pra tá nova. assim. Como é que você tá? Aí ela pegou e... Não, Ítalo, eu tô super bem. Não amanheci me tremendo hoje, já tô aqui indo pra casa da minha mãe no interior. Aí ela pegou e falou assim... Eu peguei e falei assim pra ela, né? Não, mas... Pra não causar dúvida a ninguém, vamos deixar o tempo passar pra ver. Quando foi com um mês depois, sem tomar remédio, sem tomar nada, ela acabou dando um testemunho dela lá na Belna, né? Disse que aconteceu na vida dela. E até hoje, né? Ela ainda desfruta dessa bênção que Deus fez na vida dela. Pararam os remédios, todos os remédios. Pararam. Só que tem uma exceção. Teve um dia, que ela atende muitas pessoas no salão dela, que uma cliente chegou e deu uma caixa de remédio pra ela, cheio de remédio antidepressivo e tal. E quando outras clientes chegavam com esse mesmo problema que ela tinha, ela começou a oferecer remédio. Sabe o que foi que aconteceu? Aquilo que ela sentia antes voltou. Meu Deus. Voltou. Aí, quando eu fiquei sabendo da situação, pastor, só pro pastor ver como é forte, eu não sabia dessa história. Eu tava na Belna. Tava lá na pastora Belna. No culto de Santa Ceia, eu tive uma visão dela, andando de bicicleta com uma sacola cheia de remédio, ela ia na beira da praia e jogava. Aí eu contei pra Carol. Quando eu contei pra Carol, a Carol falou assim, olha, ela tá com um monte de remédio lá, com a amiga dela deu, e ela tá oferecendo para os clientes. Meu Deus. Quando eu tive a oportunidade de conversar com ela... Regrediu, foi? Ela olhou pra trás. Aí eu igual peguei e a falei mulher assim, do Michel, olha, sabe por que isso está acontecendo com você? Porque Deus, ele te curou para tu oferecer para as pessoas aquilo que ele fez na tua vida. Mas Meu você está Deus. fazendo o contrário. Você está oferecendo aquilo que lhe prendia. Você está oferecendo remédio. E Deus, ele te curou para ser uma testemunha. Então, quando ela negligenciou aquilo que ela foi chamada para fazer, Deus devolveu de volta. Foi. E foi só, eu falei assim, ó, jogue tudo no mato e se reconcilie com Deus. Se o pra cara você parar ver. de beber, eu vou dar minhas bebidas pra... Meu amigo, pelo Pronto. amor de Deus. Pastor, e quando ela rebolou os remédios no mato e pediu perdão a Deus de novo, tudo foi embora de novo. Eu creio. Pastor Eliabe, Deus abençoe. Tô com saudade de você. Queria que você viesse pregar aqui, viu? Pedi até pro Guilherme entrar na sua agenda lá, mas parece que não teve agenda, viu? Tô chateado, tô chateado. Então, queridos, o João tem outra pergunta aqui, eu vi aqui. Como diferenciar, Ítalo, a voz de Deus das outras vozes que ficam na nossa cabeça? Eita, irmão, essa aí foi pra mim. Essa é Né? pro- Irmão, E aí? quem foi que perguntou? É o João Carlos. João Carlos, vamos lá, João Carlos. Essa daí é uma dúvida que muitas pessoas têm mesmo. Eu passei por isso muito no meu início, né? E eu passei por um processo, pastor. Qual foi esse processo? Deus começou a falar comigo. O diabo também. A minha mente também. Meu Deus. E o que é que acontece? E as pessoas, eu perguntava às pessoas sempre falavam assim, olha, começa a pedir discernimento a Deus, e eu pedindo e nada, meu irmão. A minha cabeça, ela não parava. 24 horas por dia, se eu parasse para conversar com o pastor, era como se tivesse uma voz na minha mente falando assim, ó, diga para ele isso. 24 horas por dia, eu passei um ano assim, pastor.
E eu orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. E tinha vezes que era Deus, batata. Tinha vezes que quando eu ia tentar confirmar com a pessoa, não era. Eu retrocedia. E logo vinha o medo. Como Aí isso já traz o medo. Como é que eu vou profetizar? Só que foi o que aconteceu depois de um ano. O diabo ali e Deus permitindo. O diabo tentando se passar por ele. Tinha vezes que eu montava passagem, eu sentia que era Deus que tinha preparado para mim e vinha uma voz. Não é essa mensagem que eu quero que tu pregue. E quando eu ia pregar, a mensagem era fortíssima. E Deus permitiu isso. Quando passou um ano, pastor, eu ia saindo do culto. Quando eu atravessei a rua, Deus falou comigo. Eu pensando sobre isso, sobre o discernimento da voz de Deus, Deus falou assim para mim, ó. Você não queria reconhecer a minha voz, agora você reconhece. Aí eu entendi tudo. Sabe por quê, pastor? Tem vezes que a gente pede uma coisa a Deus e a gente acha que vai acontecer como num passe de mágica. Só que Deus, ele fez, sabe como comigo? Deus fez assim, ó, tu quer saber reconhecer a minha voz? Tu quer saber quando é eu que estou falando contigo? Pois tu vai ficar incansavelmente ouvindo a minha voz, a do diabo e a tua própria voz. Até tu próprio conseguir discernir quando é eu falando e quando é ele falando e quando é você mesmo falando. Então eu passei um ano por esse processo para mim saber distinguir. E isso foi muito glorioso, pastor, porque eu sofri muito. Mas hoje ele me deu discernimento até de outras pessoas. Quando outras pessoas estão sendo usadas também, tá entendendo? Então, meu irmão, o que eu tenho para você, para dizer para você... Pro João aí, né? Pro João, é o seguinte, meu irmão, você quer aprender a discernir a voz de Deus, primeiramente de tudo, leia a palavra. Por quê? Porque Deus, ele nunca vai falar algo contra a sua palavra. Ele nunca vai falar algo que está contra a sua palavra. Princípios. Ele nunca vai falar, né? Por exemplo, né? A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Aí chega uma voz na tua mente e fala assim, olha, eu tô querendo que você diga pra fulano de tal que ela tem que se divorciar do marido dela. Já é de se estranhar. Por quê? Porque vai contra um princípio de Deus. Então, o primeiro ponto, irmão, ler a palavra, conhecer a palavra, guardar ela no seu coração. Segundo ponto, buscar crescer em graça e discernimento, pedir discernimento a Deus. Por quê? A forma que ele fez na minha vida, pastor, não quer dizer que essa é a forma que ele vai fazer na dele, não. Deus, ele vai escolher uma forma específica de fazer ele conhecer a voz dele. Por quê? Porque hoje em dia a gente não escuta mais a voz audível. Ei, tu fala aí, não. Então, como o Espírito Santo está dentro da gente, meu irmão, sabe como é que às vezes eu estou profetizando, pastor? Às vezes eu estou profetizando para a pessoa, e isso eu queria tirar muita dúvida com as pessoas, e não tinha quem me ensinasse. Então, hoje eu me sinto grato pela resposta aí do irmão, porque muitas pessoas têm essa dúvida que ninguém me tirou. Como é que funciona na hora da profecia, na hora que você está profetizando, meu irmão? Eu vou lhe dizer uma coisa para você, eu não escuto uma voz. Eu não escuto uma voz do céu falando comigo, não. O que eu sinto, pastor, é algo me direcionando tão fortemente que as palavras, elas vai sair da boca. É um impulso muito forte, é uma certeza que Deus está falando aquilo para aquela pessoa. É como se fosse um direcionamento interno de Deus. Então, irmão, talvez você esteja querendo ouvir a voz de Deus e você esteja querendo ouvir audível, mas não é. Deus fala de diversas formas. A multiforma de Deus. Às vezes é um pensamento. Às vezes é um pensamento. Às vezes é uma lembrança que ele traz. Às vezes é uma lembrança. Às vezes tu tá passando aqui num carro, num ônibus, e você vai olhar para uma placa e Deus vai falar com você através daquilo, através de um louvor. Agora tem uma coisa também. O que está em Mateus 9,16 diz assim: Deus, ele não coloca coisa nova em coisa velha. Remendo novo em tecido velho. Primeira coisa que a gente... eu quero ouvir, viu, João? Eu quero ouvir Deus falar, cara... Mergulha na oração, né? Tira um dia, uma noite, uma madrugada, porque eu faço assim, né? Aqui em Fortaleza ainda não fiz como ainda eu fazia em Goiânia. Em Goiânia eu ficava 3 dias dentro de um quarto, 3 dias. E o quarto, ele tinha um banheirozinho de frente, era uma casinha pequena, tinha um banheiro de frente. Eu só saía do quarto pro banheiro e voltava. Isso no horário de tomar banho, eu fazia tudo no banho e tal, 1 ou 2 vezes do dia, pronto. Mas eu ficava 3 dias sem falar com os meninos, sem falar com a esposa, sem falar com ninguém. Só ouvindo um sonzinho, orando e lendo a palavra. Só isso. E aí, pastor, para complementar, né, essa questão, a intimidade com Deus. Porque pra gente dar um exemplo mais claro, para você compreender, e para outras pessoas também compreender, se eu virar de costa, pastor, e tiver uma multidão chamando o meu nome, eu não vou conseguir distinguir. Agora, se o pastor, no meio dessas vozes, se o pastor falar comigo, eu vou saber que é o pastor falando. Por quê? Porque eu tenho intimidade.
Então, se eu tiver conheço a voz, eu né? conheço a voz. Então, eu Uhum. posso estar de costas, eu posso não estar vendo. Mas eu conheço. Não, Mas é a Deus voz fa- do, Deus é a voz fala do isso, pastor. né? É a voz ovelha, deles. é. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, tem gente que não está reconhecendo, talvez, a voz de Deus porque ele não é ovelha. Talvez tem que se tornar ovelha. E aí, cara, pra você ter ideia, ó, quando a gente tem um grau de intimidade, a gente se consagra, o inimigo ele não chega nem perto, velho. Ele não chega nem perto. Só para contar um testemunho, para encerrar a participação, para o João ter, né, convicção do que ele está falando, de que precisa de intimidade. Um dia eu estava em casa e Goiânia era muito legal, porque a gente fazia muita obra, era de noite, era de manhã, eu pregava de manhã, de tarde, de noite, era muito massa. E aí, um dia eu estava em casa, em oração, e aí era até a pastora Vera, aí eu era casado com a pastora Vera, ela foi para uma oração quase lá em frente, só de mulher, só tinha mulher, elas foram lá e tal. Aí foram na casa de uma vizinha que tinha cheio de imagem lá, cheio de imagem. E aí elas começaram a orar e uma delas manifestou muito feio, sabe? O bicho lá, e elas tendo trabalho, e, meu Deus, e orando e tal. E aí, cara, a pastora Vera disse assim, peraí, solta ela. Eu vou chamar o Adson, porque ele está em consagração direta. Aí quando ela disse isso, cara, ela não chegou nem a sair da casa. O bicho velho disse, não precisa, eu já estou indo embora. Quer dizer, ele já sabia. Sabe? Entendeu? Então ele sabe quem é quem no reino. Sabe. Entendeu? Então na terra, como a gente está falando, de reino dos céus, né? O reino do céu é aqui, meu irmão. O mal está aqui, mas também está o bem, o dono da obra, doutor. E meu irmão... Nós não estamos sozinhos, não. igual Então o reino é aqui. É aqui agora, né? Nós estamos nos preparando para a plenitude dele, claro. É igual o pastor falou, né? Que quando o rei não chega, meu irmão, não tem vez pra ninguém. Não. Acabou, velho. Outra Não. vez aconteceu parecido com a história do pastor. Eu cheguei no salão da minha sogra e uma das clientes que estava na depressão profunda tentando se matar, Aham. ela disse pra minha sogra que quando eu cheguei, ela começou a se sentir mal, se arrepiar e tal. É o bicho velho, Sabe o que estribuchando. foi que aconteceu? Aí a minha sogra pediu pra mim conversar com ela. Aí eu conversei com ela, perguntei o que estava acontecendo e tal, falei que ia orar por ela. Quando eu comecei a orar por ela, eu não falei nem nada, repreendi nada, só comecei a orar, pastor. Deus, eu chamo tua presença. Pronto, a minha se manifestou. Acabou. Se É. manifestou, começou a vomitar muito, de forma muito tremenda. Não. Então, o reino, ele é isso. O reino é isso. Aonde ele chega, meu irmão, ele tem que incomodar. Ele tem que... Meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você que tá aí na live. Meu irmão, se você é servo de Deus e você não tá incomodando, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ó, eu tenho amigos meus, sei nem quem é que tá assistindo a live. Tem amigos meus que não me chamam mais pra sair, não, meu irmão. Por quê? Ah, não, o Chama Ítalo não. agora é crente. Chama não. É chato. Não, fez um negocinho aqui, não, chamar o Ítalo, não. Por que será, meu irmão? A Bíblia vai dizer que quem está nas trevas, ela foge da luz para que as suas más obras não sejam reveladas. Só pra encerrar. Repete aí. Ó, aqueles que estão na treva, É. eles fogem da Da luz luz. para que as suas más obras não sejam Já manifestas. revelada. É. É isso. Mas a palavra diz que nada vai ficar oculto, né? Nada. Tudo Meu será irmão pode não revelado. aparecer hoje, mas naquele dia não tem como escapar, não. Vamos orar então, vamos orar por quem está nos ouvindo, por aqueles que estiveram nessa live, vamos orar por bênção, por vitória, né? Eu acho que já é 9 horas já. 10 e... 9 horas, 10 horas. Eita Jesus. Vamos orar, começa aí, tu lê, ora. Vamos orar, ora por quem está nos assistindo, quem nos assistiu, Senhor por Deus, cura, libertação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Eu Santo, creio, Justo, Jesus. Fiel. Ah, Senhor Deus, muito obrigado, meu Teu Pai, por reino, essa oportunidade, Pai, de falar Obrigado, sobre o Teu Jesus. reino, meu Pai, de aprender, de ensinar, meu Pai, de proclamar, meu Pai, as boas novas, Pai. Eu creio, Senhor, Jesus. eu queria te pedir, meu Pai, por cada pessoa, meu Pai, que está assistindo essa Alcança, live, que entrou, Jesus. meu Pai, alcança, Senhor, de Eu forma creio, sobrenatural, Pai. meu Pai. Senhor, se tiver alguém enfermo, cura, meu Pai. Se Espírito tiver alguém na Santo depressão, de Deus. arranca, meu Pai. Ah, Senhor da glória, meu Pai, repreende, meu Pai, todo Oh, mal, todo espírito aleluia, maligno, Jesus. Senhor da glória, que esteja, meu Pai, talvez, Senhor, tentando tirar pessoas do seu caminho, Senhor, que esteja tentando afastar eles da sua creio, presença, Jesus. Pai. Eu te peço, meu Pai, que o teu reino, meu Pai, possa chegar na vida dessas pessoas hoje, meu Pai. Aleluia. Que o teu reino, meu Pai, ele possa invadir, meu Pai, toda a área, meu Pai, Eu creio, que Jesus. ainda está, meu Pai, em decreto de Satanás, meu Pai. Que o Vai teu reino, ele desfazendo, venha, Jesus. meu Pai,
e venha, meu Pai, destruindo, meu Pai, todas as Aleluia, obras, meu Pai, que Jesus. venha, meu Pai, desfazendo, meu Pai, todo o mal, Senhor, da glória, creio, na vida Pai. de pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, a nossa vida, abençoa a vida Espírito dessas Santo, pessoas, meu eu Pai. creio, Nos papai. faz, meu Pai, ingressar de forma mais profunda no Teu reino, meu Pai. Senhor, que nós venhamos a Te conhecer, meu Pai, de forma mais Aleluia. profunda, dia após dia, Senhor da glória. Senhor, eu Te peço, meu Pai, Eu que o creio, Senhor nos Pai. dê mais intimidade, meu Pai, que o Senhor se Jesus. revele mais para o Teu povo, meu Pai. Eu creio. Nos ensina, meu Pai, a parecer mais contigo, meu Pai. Nos Oh, ensina, Espírito Senhor da glória, Santo de Deus. a ser, meu Senhor da glória, mais parecido contigo, meu Pai. Porque somente assim, meu Pai, nós podemos, Senhor, parcialmente Meu Deus. resplandecer a Tua glória aqui na terra, Senhor. É assim que eu oro e que eu Te agradeço. Amém. Pai amado e querido, que cada vida, Senhor, seja um pedaço do Teu reino nessa noite, Aleluia, Pai. Jesus. Cada casa, Senhor, que está nos ouvindo, Pai, que resplandeça a Tua glória, Pai, a Tua graça. Deus vai destronando tudo que não é da Tua vontade neste lar, Senhor. Aleluia, Jesus. Vai derrubando, Papai, todos os altares de Baal, Jesus. Senhor. Aleluia. Tudo aquilo, Papai, que o inimigo tentou implantar nessa família, vai desfazendo, Senhor. Jesus. Pai, se há enfermidade em alguém que está nos ouvindo, Deus, Pai. que seja repreendido, Pai. Nós amaldiçoamos qualquer enfermidade Pai. que caia por terra em nome, Em nome de de Jesus, porque Jesus é o nosso Rei e nós fazemos parte desse reino, Papai. E, Senhor, nós cremos na manifestação do Teu reino sobre toda a carne, Senhor, sobre toda a casa. Deus, em nome de Jesus, manifesta, Papai, para a glória Pai. do Teu nome, Senhor. Está sendo Faz assim, Pai. clamado, Jesus. A igreja está clamando, Senhor. Deus. Que a Tua obra redentora alcance cada lar, Pai. E destrone, Pai, Senhor, toda malícia, Papai. Todo olho gordo, todo olho de inveja. Pai, entra com providência onde não tem, Senhor. Entra com providência, Senhor, no lar, na cozinha, nos armários, nos mantimentos dessa família, Senhor. Entra com a providência, Papai, financeira na vida desses varão, dessa varoa. Entra com a providência, Papai, espiritual. Anima o Teu povo a Te buscar, Senhor. A renunciar ao mal, Senhor. Renunciar à moleza, à fraqueza. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo alcance a cada um e a Tua obra seja completa para a glória do Teu nome. Nós Te oramos, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Até segunda-feira, se Ele assim nos permitir. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.